Bom, pessoal, agora vocês estão vendo aqui minha tela. Eu só vou fazer aqui uma pequena introdução. Só vou fazer aqui uma pequena introdução do quem somos nós, o que nós fazemos e qual é a nossa relação com o professor Gillespie. Ok? Realmente, bom dia a todos. Meu nome é Leandro. Deixa eu ligar a câmera, que aqui agora vocês vão... Opa, só um minutinho. Beleza, beleza. O meu nome é Leandro, eu sou aqui da empresa VirtualCai. Deixa eu ligar aqui minha câmera, assim todos vão poder me ver. Ok, todos vão poder me ver. Eu sou o diretor comercial aqui da VirtualCai. E hoje o objetivo é mostrar um pouquinho aí das atividades que a gente vem desenvolvendo com o professor Gillespie. O professor Gillespie ele já está aqui na linha, ele está nos escutando. Eu só vou fazer mostrar aqui alguns slides aqui para os senhores e logo após a apresentação do Tom, o Vinícius ele vai fazer um hands-on, né, vai fazer uma apresentação diretamente aqui do TruckSim, de uma apresentação que nós fizemos no último SAE Break Colloquium, no qual o Vinícius ele ganhou como melhor apresentação. Foi uma apresentação bem interessante, foi um trabalhinho que nós fizemos juntamente com o pessoal da Agrale. Deixa eu colocar, beleza, ok. Então vamos lá então. O que é a VirtualCai? A gente trabalha com algumas tecnologias dessa área de simulação. Na área de elementos finitos, a gente trabalha juntamente com o ANSYS, junto com o pessoal da E3S aqui no Brasil. A parte de otimização estrutural, que é a parte do VirtualPython, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, que é a nossa... O VirtualPython é a nossa... VirtualPython é a nossa tecnologia que nós montamos no escritório nos Estados Unidos, assim como na Alemanha, para trabalhar nessa parte de otimização estrutural. Para a parte de fadiga, a gente trabalha com o N-Code, gerenciamento térmico com Culi, claro, dinâmica veicular, o CarSim e o TruckSim, e o LS-Dyna para essa área de impacto. Como comentei, tem algum microfone aberto aqui em paralelo, mute all. Ok, Tedney, obrigado pela dica. A nossa estratégia global, é interessante comentar que a VirtualCai a gente não está somente com representação de software, mas também como desenvolvedores de softwares. Nós montamos a VirtualPython em Chicago, que fica dentro do IIT, dentro do Illinois Institute of Technology. Nós também montamos uma empresa na Alemanha, que fica na cidade de Hannover, dentro lá da Hannover Impulse, que é uma incubadora. E a gente tem trabalhado bem forte nessa parte de redução de massa, redução de peso de componentes, ok? Então essa aqui é a nossa estratégia global. Vou mostrar um pouquinho também sobre a SAE, inclusive que é um agradecimento especial à SAE Brasil. Opa, tem algum microfone aberto aqui, deixa eu colocar mudo. Ok, já coloquei mudo já. Um agradecimento à SAE Brasil pelo apoio que teve a esse... Caramba, tem algum microfone aberto que eu não estou encontrando qual é. Deixa eu colocar mute all. Ok. Todos estão... Você está escutando um barulho aí, Murilo? Não? Poxa, então deve ser só aqui no meu, então. Um agradecimento especial, então, à SAE Brasil por apoio a esse WebEx, por apoio a esse webinar, e também falar sobre o treinamento que o professor Gillespie está vindo aqui no Brasil lecionar agora em agosto. Então vai ser nos dias 3 e 4 de agosto, o treinamento do professor Gillespie de Fundamentos de Dinâmica Veicular, e o professor Gillespie também vai fazer uma apresentação no 13º Simpósio SAE Brasil de Testes e Simulações. Aproveito para realizar o convite para os senhores. Aproveito para convidar os senhores para fazer as inscrições no site, diretamente no site da saebrasil.org.br. Falar um pouquinho, esses são alguns dos clientes que utilizam tanto as tecnologias CarSim quanto o TruckSim aqui no Brasil. Caramba, eu não sei o que está acontecendo com o áudio, não sei se todos
eu estou colocando como mudo, mas eu estou vendo que algum probleminha está ocorrendo contato no áudio. Eu não sei se é aqui com o áudio, beleza? No princípio parou. Aqui são alguns dos clientes do Carsim do Traxim aqui no Brasil. Falar um pouquinho aqui também, o nosso maior cliente é a MAN, é a MAN, né, que eles desenvolvem bastante aí essa parte de caminhões e essa parte de ônibus. Eles utilizam bastante o Traxim para isso. Falar um pouquinho aqui da Pirelli, que é um dos nossos clientes que eles utilizam tanto o Traxim quanto vão começar a utilizar o Traxim. Ok? Essa parte de desenvolvimento de pneus, inclusive eles fazem algumas análises lá extremamente interessantes. Então, ok. A gente tem um apoio muito grande com o pessoal das universidades. Tá? Então, tanto a Universidade Federal do Rio de Janeiro, FEI, Mauá, aqui são algumas das universidades. Ao todo são quase 20 universidades que nós temos uma parceria com o Carsim e Traxim aqui no Brasil. Ok, inclusive incentivando a utilização, realizando treinamentos. Nós já fomos em Passo Fundo, já fomos em Caxias do Sul, lecionar treinamento para esse pessoal de universidade. Então a gente tem uma política bem forte para essa parte de universidade. Deixa eu colocar mute all, ok. E aqui são alguns dos exemplos. Né, são alguns dos exemplos que universidades utilizam. Por exemplo, a FEI trabalha bastante nessa parte de análise de veículos agrícolas. Né? Olha, o Heitor aqui está comentando, a Universidade de Brasília também. Eu só comentei algumas só das universidades, mas é interessante citar que a gente incentiva, inclusive doando licença para universidades, para quem trabalha para as equipes de base, para as equipes de fórmula. Então, por exemplo, a FEI trabalha nessa parte agrícola, dinâmica dos pneus e também pneu em contato com solo, né, diferentes tipos de solos. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, eles trabalham na parte de dinâmica vertical, vibrações e reconstituição de acidentes. Sim, tem versão para estudantes, Fernando, a gente pode conversar depois aqui por chat. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Thomas Gillespie. Ele vai seguir com a apresentação dele e logo após o Vinícius ele vai fazer um hands-on juntamente sobre a apresentação dele lá no Break Colloquium. Então agora eu vou desligar aqui a minha câmera e eu também vou ligar o microfone do professor Tom. Deixa eu colocar mudo todos aqui novamente. Eu estou aqui no chat toda hora, ok, pessoal? Qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem por chat, pode ser privada ou não. Então, deixa eu ligar aqui deixa eu achar o professor Tom. Cadê ele aqui? Tom Gillespie. Ok, Tom, I think that is everything okay with you. Now I will transfer to you as a presenter. Okay? Very good. Thank you, Leandro. Okay, please, go ahead. Now you are the presenter. I need to, can you see my screen? Yes, I can. No, I can't see your screen. I just can see your face. Okay, I do believe that I need to go through the process of, let's see if I can find it here, sharing. Share my screen right here. Great. Now I think you should see it. Is that correct? Great. So please go ahead. I just, as we have spoken, I just have done a small presentation, and as soon as you finish, Vinicius will proceed his presentation, and in the end of the section, I will open for questions. Okay? Very good. Okay, Thank you very much, Leandro. Today I was going to talk about TruckSim, and thought I might start off with a little bit of a list of reasons why do you want to simulate. Simulation is, for many, sort of a new approach to engineering tools, but the reality is that the automotive technology is undergoing huge changes at these times. Excuse me. You may or may not be aware, a modern car, for example, may have up to 100 electronic control units and maybe 100 million lines of computer code.
That's fine for cars. The reality is, though, it is a technology that's carrying over to trucks. And so the emphasis here is improving virtually every aspect of the truck. Its aerodynamics, its braking performance, adding sensors to help the driver drive safely, and what is today referred to as advanced driver assist systems. To move into this world, we need to have new engineering tools. That engineering tool basically is simulation. That becomes a platform from which we can test the vehicles in a new and virtual world. And so this presentation will introduce you to TruckSim and show you some example applications. First, a quick comment about who are we. Mechanical Simulation was founded in 1996. We're here in Ann Arbor, Michigan, near the University of Michigan, and in fact, Mike Sayers and I, were members of the University of Michigan Transportation Research Institute. Much of our research effort was focused on how could we simulate trucks. In 96, when the software was quite developed and quite good, and I tried to encourage the university to make it available to industry, they said, no, go start a company, do it yourself. You are much better than that than the university, and so we have done such. We have started the company. Behind it is 30 plus years of experience in vehicles and dynamics and testing that Mike and I were involved in. And we built a company that is pretty well spread around the world with about 10 agents. Today, the company is more than Mike and me. We have a number of fairly high technology guys in vehicle dynamics, computational programming, control theory, real-time systems, the kind of stuff that has gotten very important with regard to truck dynamics. In addition to that, we have a lot of people with considerable technical expertise in vehicle dynamics and testing and automotive R&D, even in the racing field. So the question is, what is TruckSim? TruckSim is a time-based vehicle dynamics simulation. We write the equations of motion, F equals ma, figure out what the forces are, the accelerations, and go ahead and then calculate in a controlled fashion the motion of the vehicle. It's a very high fidelity model. It's all in one. We have the resources for you to enter data. I'll show you a little bit more about that. To go ahead and make runs, and when you make runs, the solution then is output in the form of information that can be used to generate a graphic image of the vehicle that you're testing, as well as plots, the sort of the favorite thing that engineers like. Maybe another important element, it operates faster than real time, so it can be used for hardware in a loop that we'll talk about briefly later. Here's how it works. For those of you who are test engineers, you know the routine. First, you go find a vehicle to do some tests with. In the case of simulation, it is not a physical vehicle. It's just a lot of vehicle data, hundreds of numbers, so to speak. Might be kind of intimidating to look at the first time. Then we provide to you the means for conducting a maneuver. In this case, it could be a double lane change, it could be any one, it could be ride tests, many opportunities, and then also give you resources to define a surface, a road or facility on which you conduct the tests. Road courses, skid pads, grades. Once we have these three elements, you simply click a button that says run the math model, and that's when you get these outputs of plots and animation. Here's an animation I'm going to go ahead and show you. It is exactly the kind of animation you get from the simulation itself. Now, it's running quite fast, and so I'm going to slow it way down. This is a truck double lane change, and the case in issue here is that
because it's coming over the web, you can't really track the motion real quickly. But this is the maneuver, and this is the animator, and what I'm doing is simply rotating us around so we can see the truck going through this maneuver. And in this case, you also see vectors pointing upward indicating the vertical loads under each of the tires. Now, if you want to do dynamics, you have to know the forces that are at work on something. And so to do this double lane change, this vehicle, on this vehicle, you have to be able to calculate the forces being generated under the tires. So you'll see as it comes up to the beginning of the double lane change, tire forces get generated on the front wheels, followed by the tractor rear wheels, followed by the trailer wheels. In order to predict dynamic performance, this is the task before you. Obviously, it is not something you do on paper anymore. It is now something that we do using these tools like simulation tools. It's pretty intimidating, pretty hard to try to use simulation. So what we do is recognize the challenges that you face. If you're a new user, you have 3 challenges. One is, how can you set up a vehicle data set? Then what tests should you perform? And on what kind of a road do you perform those tests? TruckSim tries to fill these needs by means of providing a lot of data sets for all classes and configurations of vehicles. I'll show them momentarily. Multiple example runs covering the most common tests, and multiple roads and proving ground test sites. When I say multiple vehicles, here is an example of a visual example of the TruckSim fleet. That is, when we provide copies of software to a user, we give them examples that have all of these vehicles in there, because every vehicle is represented by a lot of numbers. You won't know those numbers. It will take you a long time to build the vehicle, so we give you one to start from. You can look at this list and pick one and say, I have a vehicle that's like this, just a 2-axle tractor. You can select it, go in and start making some changes in the data set. You may have a specific wheelbase in mind, maybe a track width between the wheels, front and rear, an engine power level, base vehicle weight, all those details. They're already there. You can just go in and type your own values in place where they're in the place of where they already appear. So this is one important resource that gets you simulating right away. The other is the ease with which you can design a test. Effectively, for one test, you would choose a vehicle, a test maneuver. This is a steering wheel going through a double lane change. A test site, in this case a skid pad. The vehicle has various tires and engine and all those things. You simply select these things, click run, and do the test. Or in the case of this vehicle, different chassis, a different test maneuver, different tires, and so on. Now that you have this kind of capability, the question is, what do you do with it? Well, there's sort of 3 ways you can use simulation. One is just standalone. On my computer, I have a copy of TruckSim, and I use it frequently to answer what-if questions. As I say, even on an airplane, I can sit there and say, what if I changed this in a truck suspension? How would it affect performance? I can get up my computer and I can select a test, go ahead and make those changes, and from the 25 or so vehicles I have on hand, I can actually go ahead and do experiments that I would have only dreamed of doing in the past. Beyond this application, it is used a lot in development of controllers. This is a very important area nowadays. It can be used with software in the loop. For example, Simulink is a very popular way to do it, and this would be an example of a vehicle with an electronic stability control, a truck in a Simulink cell with a controller that somebody designed, and you can go ahead and do tests
with the truck, with his controller, and the truck sim provides what you need. It's got the vehicle. It has, for example, the sign with well test procedure. It has skid pads, everything you need. All you have to do is go in there and define your controller. Once you have developed a candidate controller, you probably want to convert it to a hardware piece, and we can test with hardware as well. Hardware in the loop is a regular part of how truck sim is used. Here's some of the application areas. I'll just kind of quickly list them here. You can have access to these slides after the presentation here. But all the vehicle dynamic studies, the acceleration, braking, handling, rollover, ride, these are all important areas where we're refining our understanding and the behavior of vehicles with respect to vehicle dynamics. It is a test platform for control system development. Today, we're developing analog brakes, adaptive cruise controls, traction controls, electronic stability controls, yaw stability controls, and it goes on. And even in the near future, advanced driver assist systems. Some of you probably have heard already, if not seen, some of the technologies that allow the vehicle to track the lane or even help keep the truck in the lane. Forward collision warning and maybe even braking, and a proactive braking exercise. Automatic emergency braking. This is becoming sort of a standard expectation for vehicles in the near future. Typically, I think I've mentioned in some of the opportunities I've been in Brazil before about something called performance-based standards. This is a very important area. 16 safety standards for truck performance. These were formulated in Australia, New Zealand principally, South Africa, and to some extent we're seeing interest in Brazil here in trying to say you can build any truck you want, but it has to be able to perform in certain ways. Startability, gradability, acceleration, overtaking. You see a list here of the kinds of things it should be able to do. And if you are trying to design trucks, sort of a first thing you look at is it going to be maneuverable? Can I make it go around corners? Things like that. These kinds of performance metrics can be graphically produced. It's so much easier today with computers. Here's an illustration of a truck that is doing a 90-degree turn on a skid pad. And in this case, just to make it easy, we put paint marks coming off of each of the tires. So you see the truck moves forward for a while, and as it begins to turn right, you see the off-tracking of the rear of the tractor, and even more severe off-tracking of the trailer, if you will. And as I say, with the magic of computers, we can even go down underneath and look at how the off-tracking occurs, measure its parameters, have a very effective tool for trying to deal with maneuverability. Another one is startability. This is a part of PBS testing, the performance-based standards, in which they require in general that you be able to start on a 15% grade. Calculating startability is knowing what kind of torque can you deliver to the drive wheels. That's the engine and the gearing. What are the traction limits of drive wheels? How much load is on them, etc. In the case in Brazil, I've been hearing about the potential for 6x4 drives being required on highway tractors. This would be a startability kind of thing. Here's an illustration of simulation. Startability, the truck is stopped on a grade and the throttle's applied, and you can see the truck can in fact get started. You do see some wheel slip here. Perhaps even more remarkable is on the right side, because of the driveline torques lifting right side wheels and stuff, you see even more slip on those wheels. As grueling as it looks to see the driver
slipping his tires on the asphalt. The truth is, this is a calculation that allows you to go through and demonstrate that the system will work. Braking is another area. We have a lot of brake regulation compliance tests out there in the European community, and coming into the U.S. here, our ECE 13H performance requirements that looks at the friction utilization on each axle. Here's a 6-axle truck at different levels of braking, plotting the ratio of tractive force to vertical force on each set of wheels. And as you see here, of these 6 axles, they're not all using the same amount of, utilizing the same amount of friction. In fact, the one that uses the most defines the level of road friction required to perform this test, i.e. a test with a 0.34 G. Deceleration actually requires a road surface with 0.4 G coefficient of friction. There's looking at friction utilization, stability requirements. This is where analog brake systems are so key. Here's another kind of a nice little demo. This shows a truck with no anti-lock brakes going downhill and applying its brakes on a ice and dry pavement situation, and you'll see, not surprisingly, the driver is unable to keep it under control. By the way, the rear one does have ABS, and as you notice here, the ABS actually allows that truck to stop without running into the back of the previous one. I'm going to show that again. I always like this. This is such a, to me, such a vivid illustration of how trucks behave, especially when they go unstable in braking. And you can just look at this front truck here and see the dynamics that go on. If you've ever been in these situations driving, you know what I mean. Another important one is rollovers, that getting to be a very big issue. There are a lot of mechanics involved. We sometimes try to characterize the rollover resistance of a vehicle or threshold by the ratio of the track width of the tires to the height of the CG. Actually, it's called T/2H. But there are so many other things that affect the compliance in the tires, suspension, fifth wheel, other things, that the truck that you thought would have 0.45 G's rollover resistance is actually much less. Here is the way you can look and evaluate this in TruckSim. This is a rollover test on a platform, and you'll notice as it goes up now, as it approaches the lift-off point, the rear tires of the trailer are going to lift first, followed by the rear tires of the tractor, followed by the front tires of the tractor. This is classic rollover. The nice thing about doing it in simulation is you can actually plot all of the forces and understand everything that's going on. Another important area is in ride. We have the capability within TruckSim to not only run trucks down rough roads, but also having the primary suspension of the tractor here. You can also suspend the cab, and you can do systematic calculations, in this case of a truck running over bumps in the road. You'll see these arrows spiking, and if you look in here, you see the vertical forces on the cab mounts, and so you can see exactly what's happening to the cab itself, do studies of that nature, or even add flexibility. Here's a bus with frame flex. It also has a suspended cab. I'm going to take you through this. This is another interesting thing. Vehicles with solid axles, when they go through a axle roll, the roll center is up in the air, so the vehicle chassis moves sideways in that process.
And the thing that is quite interesting here is if you get to the right combination, you'll notice that the vehicle is not only rolling, but you also see that it goes into a yaw oscillation. Let me take it up to there. Now you can see the yawing occur. Of course, if you're a passenger in the back of the vehicle, you feel that, and it's not exactly a pleasant thing, but this is the kind of stuff you can do with simulation today to study that, its relationship to suspension properties and so on. Fuel economy, fuel consumption is another big one. Typical thing would be to run a vehicle through, here in the United States, the EPA urban cycle. That's a federal test procedure that I think is probably familiar to you. This red line shows the, the red line shows the actual EPA cycle. The blue line under it is what is the speed achieved by the vehicle. So you can see TruckSim, for example, can very, very well follow that urban test cycle. Inside of the software, you have opportunities to put in fuel consumption information about the engine. This would be fuel rate versus engine speed at different throttle settings. And then run through this cycle. I'm showing here just as an illustration how the rear axle ratio on a truck will affect its fuel consumption in that EPA cycle, where I had a 2-axle truck with a 5.0 rear axle ratio, 4.4, and a 392. And as you look in here, you realize that the blue line is a high fuel consumption, the red line is lower, so getting the axle ratio down reduced and improved the fuel consumption and improved the fuel economy of this vehicle. Very simple test that can give you a lot of insights and help. From here we just go, in the future we're really going into what seems like exotic stuff, but putting sensors on vehicles. This is an illustration of what might be on a modern truck here, certainly in the U.S., where you have blind spot sensors. My car has blind spot sensors. It has a radar forward-looking system. My car has a forward-looking system. All of this is being used to build vehicles that have active safety systems, adaptive cruise control, collision avoidance capabilities, lane holding assist, blind spot warning. That stuff is basically it's reaching market here in the U.S. In the current times. In TruckSim, we try to help you out by providing sensors that can be used to develop controls that you might want to put in your truck. They could be sensors of the acoustic type, radar, LiDAR cameras, and TruckSim, in this case, has the capability to put your example truck out into an environment where there are other vehicles and other objects. And in this case, you see a truck that has a forward sensor and it is picking up objects. And this information goes into the controller. You, the controls engineer, would find yourself in a position of trying to then figure out what do you do? How do you take this information in and make decisions about keeping the vehicle in a safe operating condition. We have also many combinations of software safety systems on trucks that need to be coordinated: analog brake systems, electronic stability control, roll stability control, roll stability stabilization. These kinds of combinations. We recently had tests done at the University of Michigan where we gave them a copy of TruckSim. They built a buck of a wet lab, if you will. It's actually air, it's dry. A wet lab of the brake system with the electronic controllers and everything, and went through an extensive series of tests to prove that the various systems, ABS, electronic stability control, etc., would function correctly
despite the variations in load conditions and the variations in driving situations that might present a risk to the vehicle. And just for your information, that study tested 12,000 combinations. Takes a lot to do that sometimes. All of this is going forward today with the notion of car-to-vehicle, vehicle-to-vehicle communications. This is just a quick illustration showing what SAE has done. They have a standard safety message. The J2735 basic safety message broadcasts information out from your vehicle saying, here's where I'm physically located, how fast I'm driving, the direction I'm traveling, what steer angle, wheels, etc., etc. And other vehicles pick that up and broadcast themselves. So that being the case, we've added this kind of a capability into our software as well. So it can broadcast 10 times per second, this kind of data. Finally, go to the whole notion of driving simulators. This shows a driving simulator at the DLR. This actually is moving. Inside our shop, we have driving simulators to test the software. But more importantly, today I think there are 1,300 driving simulators around the world that use CarSim and TruckSim. So there is a lot of that being done, and it is seen to be the way to begin testing in the future to get where we want to be. So in any case, that takes us to the end here. I'm just going to make my comment. I put in one of my favorite truck pictures, that the future for trucks isn't what it used to be. It's changing. And so we're trying to be there to help you out, provide you with the tools you would need. Leandro, I'm ready to pass it off to Vinicius. Great. If you would like. I really appreciate your presentation. As I told in the beginning, Tom, right now I just will forward the presentation to Vinicius, and in the end of this presentation, we will open a section for questions. Is it okay for you? Very good. Great, Tom. Thank you very much. So Vinicius, right now I'm just sending the presenter. I'm just connecting you. So Tom, I will talk in português. Vinicius, eu estou passando para você. E agora, pessoal, eu vou trancar aqui. Deixa eu abrir aqui o microfone do Vinicius. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Só um minutinho. Cadê você, Vinicius? Ok, Vinicius, você já está nos escutando? Não. Só um minutinho que agora eu preciso colocar o Vinicius, abrir o microfone do Vinicius. Ué, cadê Vinicius Lima? Sim. Ok, Vinicius, por favor. Alô? Beleza, estamos te vendo também. E agora eu vou trancar o meu microfone aqui. Por favor, pode ir em frente. Ok. Boa tarde a todos, bom dia a todos, aliás, ainda é cedo aqui. Bom, como o Leandro comentou, esse é um trabalho que estamos desenvolvendo aqui na VirtualCai e apresentamos junto com o professor Gillespie, um trabalho em conjunto da VirtualCai e da Mechanical Simulation. Apresentamos no último colóquio de freios, né? E bom, para quem não teve a oportunidade de ver o trabalho no colóquio, eu vou passar aqui uma breve apresentação de slide que explica um pouco do fundamento do que foi mostrado. E para quem teve curiosidade para quem teve a oportunidade de estar no colóquio e teve a curiosidade de ver como isso é feito no TruckSim, eu vou fazer uma demonstração prática aqui de como essa simulação foi configurada no TruckSim. Então, o trabalho ele é sobre breaking pull, tá? Que seria o esterçamento
que ocorre durante a frenagem, é um esterçamento induzido por conta da geometria do sistema de direção. Né? Então, aqui no meu primeiro slide, eu quero mostrar para vocês mais ou menos qual que é a arquitetura típica de um sistema de direção de um veículo pesado. Né? Então, nós temos uma geometria trapezoidal, tá? Onde o volante, tá? Que controla a coluna de direção e a caixa de direção e o braço pitman está ligado a uma das rodas, tá? No caso a roda esquerda, nos veículos aqui do nosso país. Né? E a roda esquerda ela é conectada através do tie rod com a roda direita. Então a roda esquerda controla a roda direita. Isso naturalmente cria um sistema assimétrico. Né? Então o sistema de direção ele já é naturalmente assimétrico. Mecanicamente isso não teria nenhum problema se não fosse levado em consideração a flexibilidade do sistema. Né? Então, quando a gente incorpora toda a flexibilidade de todas as peças do conjunto, aparece aí uma assimetria nas deformações que vai causar no veículo, a gente vai ver mais para frente, vai causar esse efeito de breaking pull. Tá? Então, um modelo simplificado, o modelo que representa esse sistema flexível, tá? É mostrado aqui na figura, onde basicamente a gente tem uma mola que vai representar toda a rigidez do sistema que parte da roda esquerda até o volante. Então você conta aqui a flexibilidade do drag link, da caixa de direção e da coluna de direção. E aqui você tem a flexibilidade do tie rod, que leva em consideração não apenas o comprimento e o material e a seção transversal do tie rod, mas também a flexibilidade dos braços de direção onde o tie rod são ligados. Olhando mais de perto agora na geometria da roda, né, do Kingpin, a gente percebe que temos uma série de parâmetros aí que quem conhece, que trabalha com suspensão e projeta suspensão, sabe que tem que ser preparados, né? Tem que ser já pré-projetados para se ter os efeitos dinâmicos esperados no veículo, tá? E nesse caso aqui, um ponto importante é a distância do Kingpin, do offset do Kingpin no solo. Então, essa distância, ela funciona como um braço que vai causar momento quando a gente aplicar forças de frenagem, forças de aceleração no centro do contato do pneu com o solo. Se a gente observar, né, nessas novas figuras, tá, que representam o eixo todo, à medida que a gente aplica as forças de frenagem no centro da roda, o nosso ponto de interseção aqui com o Kingpin, ele tem uma certa distância, e isso vai causar a tendência com que as rodas elas sofram uma divergência, né, uma convergência negativa, tá? Elas tendem a abrir na frente do veículo, né? Então elas tendem a abrir, e o que vai resistir esse movimento é exatamente a rigidez do tie rod e do drag link no nosso modelo aqui. Então, aqui está o exemplo, tá? Essa figura ilustra bem a diferença que a assimetria causa nesse fenômeno.
Tá? Se a gente observar a roda esquerda, à medida que o torque gerado por conta da força de frenagem atua sobre o kingpin, né, a roda esquerda ela possui dois mecanismos que podem resistir a esse torque. Um é a força que vem do tie rod e o outro é a força que vem do drag link. Tá? Enquanto que a roda direita ela só possui a resistência do tie rod. Né? Então, se a gente observar aqui, é natural que nesses sistemas a roda esquerda ela tem uma deflexão menor do que a roda direita. E, por consequência, vamos ter uma tendência de ver o veículo puxando para o lado direito em frenagens. Então, esse fenômeno é natural. Se a gente tiver esse sistema de direção sem nenhuma correção, tanto na nossa suspensão ou no próprio sistema de direção, tá? Isso vai acontecer. Existem dois mecanismos que podem corrigir isso de uma forma simples, de uma forma mecânica. Tá? O primeiro dele é o jounce steer, ou bump steer, tá? que nada mais é do que a gente posicionar a articulação do braço Pitman com o drag link em uma posição fora da posição ideal. O que seria a posição ideal? Seria a posição onde, à medida que a nossa suspensão fosse para cima e para baixo, tá? O drag link seguiria um arco, um arco junto com o centro da roda, coincidente com o centro da roda, de forma que não causaria nenhum efeito direcional, tá? Nenhum desvio direcional. Tá? Mas propositalmente a gente causa um pequeno desvio para compensar o bump steer. O segundo forma de corrigir é usando o wide up steer. Tá? Durante a frenagem ou durante uma aceleração, a mola, como toda a carga longitudinal deve ser resistida pela mola, tá? Ela tende a tomar essa forma de S, né? E aqui funciona da mesma forma que o anterior. Existe um centro onde esse wind-up ocorre, que se o meu drag link, se a minha articulação entre o drag link e o meu terminal de direção estiver posicionado nesse centro, eu não vou ter nenhum esterçamento a mais. Porém, se eu subir um pouco mais além desse centro, eu vou ter o efeito de virar mais para a direita, e se eu descer, virar um pouco mais para a esquerda. Então, esses são mecanismos que podem ser usados para corrigir o breaking pull. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês como isso foi feito no TruckSim. Então, essa daqui é a tela inicial do TruckSim. Aqui do meu lado esquerdo tem as especificações do teste, que inclui o veículo, o procedimento, tá? E qualquer dado a mais que eu possa colocar, especificações de como eu vou resolver o problema, e aqui a análise final dos resultados. O veículo que eu estou simulando, ele é configurado aqui. Eu vou clicar no link azul, tá? E aqui eu consigo ver a imagem, as configurações dos subsistemas do meu veículo. Em especial, eu vou mexer, para esse trabalho, eu mexi apenas no sistema de direção, tá? Que ele é configurado aqui nesse dataset. Então, aqui em frente em Steering, eu tenho um outro ícone azul, onde eu clico, e aqui eu visualizo todas as configurações do meu sistema de direção. Tá? Então, aqui está. O TruckSim, ele usa aquele mesmo modelo, né, que eu mostrei na apresentação, onde a gente atribui
uma flexibilidade para o sistema de tie rod e para a coluna de direção, tá? Eu posso ter isso tanto para um veículo com direção do lado esquerdo, quanto com direção para o lado direito. E aqui eu configuro a flexibilidade desses dois sistemas. Então aqui seria o tie rod compliance, nada mais é do que o inverso da rigidez, se a gente considerar sistemas de mola. E aqui a flexibilidade da coluna de direção. Tá? Esses valores nós estimamos através de simulações por elementos finitos, onde a gente tem o modelo do sistema de direção representado, né? Fizemos testes básicos, simplesmente travamos a roda e aplicamos um torque no volante, ou pode ser feito ao contrário, também trava-se o volante e aplica-se o torque nas rodas e visualiza qual a diferença entre os ângulos, tá? E usamos esses valores aqui. Essas outras parâmetros aqui, eles são o XORAP Compliance seria o quanto que o eixo ele cede, ele angula ali na direção do caster de forma a representar aquele wind-up da mola, tá? Então, à medida que eu freio, recebo um torque negativo na minha roda, tá? Eu vou ter o meu eixo indo para frente, causando aquele S na mola. Essa relação a gente também inspirou por outras simulações, colocou aqui o valor, tá? E esse aqui seria o valor ideal para corrigir o sistema, tá? Mas eu quero mostrar para vocês o que ocorreria se o meu sistema não tivesse nenhuma correção. Tá? Então, eu tenho já uma simulação aqui preparada, tá? Onde eu não tenho nenhuma correção aqui do meu sistema. Tá? Eu tenho apenas o efeito assimétrico do sistema de direção. Se eu pressiono aqui Run Math Model, eu já rodo o modelo, uma simulação de 10 segundos, como o Tom falou, ela roda muito mais rápido do que o tempo real, né? E aqui eu mostro para vocês qual é o resultado. Se pegarmos aqui o deslocamento do veículo, vemos que ele desviou quase mais de 1 metro para a direita, né? E observando o ângulo de esterçamento da roda, a gente vê que no momento da frenagem ele diverge justamente por conta dos efeitos da flexibilidade. Então, mostrando um exemplo para corrigir através do Bump Steer, tá? Eu entro no meu veículo, vou em sistema de direção, e esse último parâmetro aqui, ele representa o esterçamento na roda versus o movimento vertical do eixo, ou seja, seria a minha configuração do Bump Steer. Tá? Se eu estiver falando, como eu mostrei naquela minha figura, eu vou voltar aqui. Tá? Então, aquele parâmetro nada mais é do que o controle dessa articulação mais para cima ou mais para baixo. Então, se eu colocar um valor positivo, eu vou forçar com que o veículo vire mais para a esquerda. Então, eu vou subir um pouco ou descer um pouco. Então, eu já tenho um valor que eu sei que vai corrigir completamente o efeito. Volto para minha tela home e rodo o modelo novamente. E aqui a gente pode ver o efeito de que o veículo não desvia da trajetória. Tá?
Se a gente observa o ângulo nas rodas, apesar de ocorrer o desvio nas rodas, ele ocorre de forma simétrica, né, por conta da modificação que eu fiz no sistema de suspensão e causa com que o veículo continue em linha reta e não perda a orientação. Tá? Um pequeno problema em se configurar o bump steer é que em níveis de aceleração diferentes você pode ter efeitos diferentes. Ele não é tão linear. Então, o wind-up de mola, apesar de ser mais difícil de configurar, ele tem um efeito melhor na correção do sistema de direção, porque ele também vai acompanhar o torque que é imposto na roda. Então, um torque maior, uma desaceleração maior, você vai ter uma correção maior. Um torque menor, uma correção menor, e você vai ter um efeito maior, um efeito que atinge um range melhor de desacelerações. Tá? Eu tenho aqui um segundo exemplo, onde eu usei a correção através do wind-up. Tá? Então, como eu falei, eu tirei esses valores de uma simulação de elementos finitos, trabalhando nesse projeto. Tá? E aqui, então, deixa eu explicar visualmente esses dois parâmetros. O primeiro seria a flexibilidade da mola para formar aquele S. Então, se a gente voltar aqui na figura, tá? Eu estou falando dessa flexibilidade aqui. Então, quando eu aplicar um torque de frenagem em torno da roda, né, eu vou ter um deslocamento angular aqui. E é isso que aquele parâmetro está pedindo. Tá? O segundo parâmetro é a relação entre o steer e o wrap, é exatamente o posicionamento da minha junção entre o drag link e o terminal de direção, acima ou abaixo desse meu centro de rotação da mola. Né? O que eu posso, eu posicionei de forma que vá corrigir o meu brake pull. Tá? Então, eu vou rodar esse exemplo agora. E o efeito aqui, como a gente está falando da mesma desaceleração, é basicamente o mesmo do brake pull. Tá? Bom, isso é basicamente a forma de simular esse efeito no Truck Sim. Eu quero agradecer a atenção de todos. Né? Agora eu vou passar a voz de volta para o Leandro. Vamos entrar na sessão de dúvidas agora, Leandro, está correto? Isso aí, Vinícius. Obrigado pela apresentação. Pessoal, a gente já estourou aqui um pouquinho o horário, né? Já está com 11h02, mas aproveitar que o Tom está aqui também, o Vinícius está aqui também. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, por favor, mande por chat, que aí eu posso controlar aí as perguntas. Mas desde já aí, novamente, eu quero agradecer a participação de todos. Eu acabei de passar um chat aí para todo mundo que nós vamos enviar um questionário, né? Então a gente solicita aí a ajuda de todos, se possível, para a gente aprimorar, né? Esse webinar. Esse é um primeiro webinar grande que a gente faz. E também é um questionário simples, tá? Direto do Google que a gente vai passar. E também a gente vai colocar, nós estamos gravando esse webinar e vamos colocar no YouTube e também vamos mandar o link para vocês. Tá? Deixa eu ver se o Tom ainda está aqui nos escutando, Vinícius. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui o microfone dele. Tom Gillespie, cadê o Tom Gillespie?
Hi, Tom. Are you heard us? Yes, I do. Oh, great. So, Tom, I just opened a section if somebody would like to make some questions. Just some people sending some congratulations. And I just informed the people that we will send a survey today try to help us to improve our presentations. And one more time, so Vinicius, I will get the presenter to me. One more time, I'd like to... So, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a SAE Brasil. Tá? Muito obrigado aí a SAE Brasil, na pessoa aí do Ronaldo Bianchini, também do senhor Otacílio e também do senhor Fábio Braga. Muito obrigado pelo apoio, a divulgação desse webinar. Lembrando aí novamente, nos dias 3 e 4 de agosto vai acontecer o treinamento com o professor Thomas Gillespie aqui no Brasil, né, de fundamentos de dinâmica veicular. Ele está vindo para cá e ele também vai participar do 13º Simpósio SAE Brasil Testes e Simulações. Ele vai ser uma das pessoas aí convidadas para fazer uma apresentação. Inclusive, eu faço parte do comitê de organização dos testes e simulações. Realmente, eu os convido a participar. Esse ano a gente montou uma grade muito legal, muito bacana, extremamente interessante, técnica, com 2 convidados internacionais. Um deles é o professor Thomas Gillespie e o outro é o professor Bishop, que ele vai falar um pouquinho sobre NVH, é uma sumidade nessa área. Então, as inscrições estão aí diretamente no site da SAE. Deixa eu ver aqui se chegou aqui alguma pergunta pelo chat. O pessoal tem saído. Obrigado, Marcos. Obrigado aí pelo apoio aí, pela iniciativa. Bom, eu acho que é isso então. Eu novamente agradeço a participação de todos. Muito obrigado. Eu mandei o meu e-mail aí para todos. Caso alguém queira mandar algum e-mail, é leandro@virtualcae.com.br. O pessoal já está saindo, mas vocês vão receber um novo contato nosso. So, Tom, I think that no question are coming. I really appreciate your... just a second. I think that some people have done a question over here. Let me see. Os modelos. Quanto aos modelos, Rinaldo, você pode mandar um e-mail para a gente, então isso daqui é um trabalho aberto. A gente pode conversar sobre essa questão de mandar os modelos do Truxim aí para você, sem problema algum. Obrigado, Vângelo. So, Tom, I just will finish the presentation. I really appreciate. Let me just turn on over here I will start sharing. Let me just turn on my camera. Thank you very much, Tom, for your coming. I think that the people enjoyed. I will call to SAE Brazil one more time and see if it's possible we provide something more. One more question over here. Let me see. Existe um trabalho de coordenação de cargas entre Truxim pistas. Said, a gente precisa conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão de fazer uma correlação real experimental. Né? A gente precisa fazer isso. Algum trabalho pronto? Eu posso perguntá-lo para o Tom. Eu vou perguntar para o Tom. Tom, are you heard us? Just coming one question over here. I don't know if you can try to help us or not. One guy, he's asking us do you have some job that if you have some experience about the correlation between Truxim and the physical test. Could you please make some comments about that? Yeah, we have had considerable opportunities to compare simulation to physical test, and as you might well imagine, if you don't have good data on the truck, the simulation correlation isn't as precise as you want. But there have been many occasions where we have carefully conducted tests, and we find that in general, for most of the dynamic
motions that we're talking about, we get very excellent correlation with the physical world, with experimental testing. So. Ok. Uma pergunta aqui da Janaína. Janaína, o treinamento do Gillespie vai ser pessoalmente, tá? Não vai ser por meios aqui de Webex, vai ser aqui em São Paulo. O pessoal da SAE, eles estão ainda escolhendo aí o melhor local, muito provavelmente vai ser num hotel ou na própria instalação, das instalações da SAE, a gente não sabe ainda, eles estão preparando isso, mas vai ser só pessoalmente por enquanto, por web ainda não. A possibilidade de falar sobre feixe de mola de acordo com a carga. Vinícius, você quer falar sobre isso? Qual a pergunta? Se no software há a possibilidade de calcular e simular o trabalho de feixe de mola de acordo com a carga. Bom, acredito que deva ser uma pergunta sobre uma mola com rate variável dependendo da carga. Isso é possível fazer. Dentro da configuração da mola, você pode definir uma mola linear com um rate padrão ou uma mola com rate variável. Então, à medida que o seu veículo vai aumentando a carga, se, por exemplo, um segundo eixo entra em operação a partir de um certo deslocamento, é possível você adicionar uma rigidez em paralelo à rigidez do primeiro feixe. Assim como é possível fazer também utilizar molas do tipo AR, onde você tem o controle e a distribuição de carga de uma mola para outra dessa forma dependente. Legal, então Janaína, o Ronaldo Bianchini aqui da SAE respondeu. O treinamento vai ser nas instalações da SAE, tá? Vai ser aqui em São Paulo mesmo. Bom, pessoal, obrigado novamente. So, Tom, thank you very much. I really appreciate your attention. And as I can see over here in the chat, the people really enjoyed it too. And I hope to see you soon over here in Brazil. Thank you so much, Tom. Good. Hopefully I'll get to meet a few of these people at the symposium or at the class. I would look forward to meeting them. Great. Thank you. Great. Thank you. Bye now. Bye, people. Bye now. Ok, pessoas, até logo. Qualquer coisa, é só enviar um e-mail para leandro@virtualcae.com.br. Muito obrigado.